Vamos abrir dois trechos bíblicos. Mateus capítulo 13, versículo 52 e carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, capítulo 4, digo eu, versículo 7. Então, pelo amém, então todos encontramos. Vamos ler o primeiro versículo que está no Evangelho de Mateus, que é o texto destinado para a nossa meditação nesta noite sobre a parábola das coisas velhas e novas. A parábola das coisas velhas e novas. Novamente, a parábola das coisas velhas e das coisas novas. Para a nossa meditação está em Mateus 13, 52, apenas um versículo. Apenas um versículo que refere-se a esta parábola de Jesus, destinada principalmente aos escribas. E ele disse-lhes: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. 2 Coríntios 4 e 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barros, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, lido isto, todos nós temos de acordo de que cada um de nós temos um tesouro, ok? Temos um tesouro. E a parábola que nós estamos a meditar nesta noite refere-se exatamente isso. Quando a Bíblia fala em tesouro, não necessariamente tem que ser o lugar que guarda dinheiro, mas que guarda a posses da pessoa ou da família. Este depósito ou este armazém, ele pode guardar alimento, pode guardar cereais, pode guardar dinheiro, pode guardar roupa, ou seja, o depósito era chamado no Velho Testamento como tesouro, o lugar de guardar alguma coisa. Amém? Estamos de acordo? Então, não necessariamente, falando-se aqui em tesouro, refere-se que ali só tem dinheiro. Tem dinheiro, tem livros, tem roupa, tem documentos, tem alimento, ou seja, é a área onde guardava-se o material de intendência de uma casa ou de uma nação. Ok? Quando eu passei em Megiddo, em 1986, a cidade de Megiddo, onde tem aquela fortaleza, para resistir à guerra, o tesouro dele era guardado num grande poço enorme, uma caverna até lá embaixo. Então, um furo enorme, ali botava o trigo e fechava o trigo para poder ele não estragar, e depois, se houvesse um ataque para a nação, o trigo estava salvaguardado para que ninguém pudesse roubar a alimentação da nação. Então, ali era o tesouro da nação, ok? Então, para que nós possamos entender qual a mensagem que Jesus está trazendo a nós sobre o tesouro. Muito bem. Estão comigo, amém? Muito bem. Número 2. Esta parábola, que tem apenas um versículo, uma citação, é única na Bíblia Sagrada que tem apenas um versículo, ocorreu quando Jesus termina a série de parábolas, quando ele saiu ainda da sua casa. Aquela sua casa que está no capítulo 13 de Mateus não é a sua casa de Maria, mas era a casa amiga que era de Pedro. Amém? Então havia duas casas que ele gostava muito. A sua casa, onde seu papai morava, mas a casa melhor que ele gostava de passar o dia, comer uma pita, estar um pouquinho ali e dormia vários dias ali. Era na casa de Pedro, que hoje só tem restos mortais da fundação da casa, fica mais ou menos a uns 300 pés do Mar da Galileia. Então, nessa casa, ele saiu para o Mar da Galileia e depois dele ter exposto 8 parábolas importantes. Vamos ver no capítulo 13 até agora quantas importantes parábolas Jesus ensinou. Aonde é que ele ensinou? Ele ensinou exatamente na popa de um barco. Ele chegou na beira do mar, tinha um barco
ali estacionado, ele subiu no barco, empurrou um pouquinho o barco para dentro da água, e a multidão veio afluindo, 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 e milhares estavam naquela praia, como fosse um anfiteatro natural, para ouvir a palavra de Deus. E ali ele profere 8 importantes parábolas: a do semeador, trigo e joio, a do tesouro, pérolas, rede, e etc. Nós já sabemos de qual salteado. Quando ele termina as parábolas, amém? Veja a sabedoria de Jesus. Quando ele termina a parábola, ele diz assim, versículo 51, e disse-lhes a todos que estavam ouvindo a ele, e disse-lhe Jesus, entendestes todas estas coisas? O que é que eles responderam? Responderam, sim, Senhor, entendemos. Aleluia. Veja só. Ou seja, um checkmate com ele, né? Perguntou a toda aquela multidão, entenderam o que eu falei? Desta parábola até agora? Sim, Senhor, entendemos. Aí ele para e olha os campos que estão brancos para a ceifa e recita o versículo 52, que é uma outra mini parábola, dizendo o seguinte, diz, por isso, por esta razão, porque vocês entenderam, porque vocês compreenderam, porque vocês estão comigo sintonizados, eu vou lhe dizer de que é semelhante um escriba que é instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira desse tesouro, glória a Jesus, desse tesouro, coisas boas e novas. Ou em outra palavra, por implicação, Jesus está dizendo ao discípulo que agora os seus tesouros ou os seus celeiros espirituais estavam repletos e cheios. Ok? Então, ele estava dizendo que aqueles que ouviram a palavra, que ouviram o ensinamento, que ouviram tudo que ele ensinou, tinham o seu tesouro repleto das verdades neotestamentárias e veterotestamentárias. Aí é que está a profundidade de Jesus. Amém? Então, por isso que nós lemos em 2 Coríntios que o tesouro, temos um tesouro em vaso de barro para que a excelência seja, sim, Senhor, nós temos um tesouro onde está armazenado todo o tesouro do conhecimento que Jesus tem compartido conosco. Não somente aqui na igreja, você na casa, você no trabalho, estudando a Bíblia, ouvindo o programa, ouvindo a mensagem, você está se alimentando e o seu tesouro está ficando cheio da graça, do conhecimento, da plenitude de Jesus, cuja graça e conhecimento está contida tanto nos ensinos veterotestamentários do Velho Pacto, como novo testamentário do Novo Pacto, ou seja, das coisas da lei e das coisas da graça. Aleluia. Olha, irmãos, isto é muito sério, a afirmação de Jesus. Ele diz, agora, já que vocês receberam, entenderam, ouviram, se alimentaram, colocaram na sua, como eu diria, na casa onde guarda a comida, como é o nome, irmã Braulia? Dispensa. A vossa dispensa está cheia agora, está cheia. E está cheia de coisas velhas e novas. Não é de coisas envelhecidas ou modernas. Não tem nada a ver com a outra. Estão cheias das coisas do antigo pacto, que foi anunciado a Moisés, e das coisas novas que vieram por João Batista. Aleluia. E por quê? Vocês estão cheios, então o bom ensinador, o bom rabínico, o bom pregador, tira desse tesouro as coisas boas que estão no velho pacto ou no novo pacto. Como se pode dizer amém? Muito bem. Tendo dito isto, lembremos de que quando Jesus comissionou a eles, era exatamente porque ele sabia que se uma família, uma pessoa, ou um ministério, ou um obreiro, aprender e nunca pôr para fora ou exercitar o que ele aprendeu, ele vai ficar estagnado.
Ok? A ênfase de Jesus é exatamente esta. Ele tinha aprendido, o tesouro está riquíssimo, o tesouro está repleto, porém se vocês não extraírem deste tesouro, não tirarem do seu coração, não tirarem o que vocês aprenderam para dar a outros de comer, vocês vão ficar estagnados e estarão à sorte de morrerem, mesmo com barriga cheia, como diz na nossa linguagem brasileira. Amém? Muito bem. Quando nós olhamos sobre as coisas novas e velhas, não quer colocar na nossa mente de que a lei é coisa velha, ou de que a graça é coisa nova, moderna. Este não é o contexto. O contexto teológico é o seguinte, é que a velha dispensação, que foi da lei, ela é chamada Antigo Pacto porque tinha o Novo. Mas as verdades contidas no Antigo Pacto sempre foram novas. Amém? Sempre foram novas, nunca se envelheceram. As verdades contidas no Novo Pacto ou da graça sempre foram velhas, no melhor sentido. Por quê? Diga-se passagem de que o Evangelho é mais velho do que a lei. As verdades e virtude do Evangelho é mais velho do que a lei. Se não, leia, por favor, em Gálatas 3:8. Quando Jesus disse, tira das coisas velhas, ele queria dizer, tira do pacto antigo as virtudes que tem nela, ou tira do novo pacto a virtude que tem nela. Por quê? Porque nós temos conosco a palavra de Deus, que é contida do Velho e do Novo Testamento, e todas elas têm virtudes novas. Mas novas como boas novas de salvação, mas antigas porque de milhões e milhões de anos já existiam, louvado seja o nosso Senhor. Amém? O erro de assimilação dos saduceus, fariseus, etc., é que achava de que a nova dispensação é uma coisa moderna, uma coisa emergente, uma coisa para hoje. O que vale a pena é as coisas antigas, mas ele estava errando na conceituação dos valores, de que tanto a lei como a graça têm valores transcendentalmente novos para nós, mas são valores transcendentalmente antigos porque foram feitos há milhões e milhões de anos passados. Você vai descobrir na Bíblia de que a graça é mais antiga do que a lei. Apesar dela ter sido inaugurada por João Batista através de Jesus, no melhor sentido, mas ela já existia antes de Moisés, antes de Adão, na consumação, ou seja, Deus já tinha provido um cordeiro para perdoar os nossos pecados antes da fundação do mundo. Então, o que diz no consenso de envelhecimento não é que estão caducados, mas é que dispensacionalmente chegou para nós na hora exata. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para remir o que estava debaixo da lei. Ora, em outras palavras, antes que a lei existisse, antes que o Talmud existisse, antes que Moisés existisse, o Evangelho já tinha sido anunciado a Abraão. Ou, em outra palavra, quando nós olhamos o Evangelho, dispensação neotestamentária ou não, nós queremos dizer de que a dispensação antiga é uma dispensação, mas as suas virtudes não são velhas. Estamos entendendo? Quando eu falo da dispensação nova ou neotestamentária, não é que ela é moderna, ela é antiga. Ela é antiga porque foi feita nos anos milhões, antes ainda do homem existir. Então é isso que Jesus queria dizer, vocês vão tirar coisas boas e novas do velho pacto e vão tirar coisas boas e novas do novo pacto. Se vocês estão com tesouro recheio, vai ter alimento, poder, graça em tudo que você manusear na palavra que eu vos tenho ensinado. Entenderam, por favor? Amém? Muito bem, louvado seja o Senhor. Olha, quando João estava na Porta Formosa, Pedro e João, o que é que ele disse para o aleijadinho? Deixa eu escolher um irmão aqui. Irmão Cícero, o que é que ele disse para ele? Está na Porta Formosa, estava entrando para a hora da nona oração, e estava lá um paralítico que pediu ali esmola, etc. O que é que Pedro e João disseram para ele? Amém. Ou seja, ele tinha
ouro e prata? Não. Mas a virtude das boas novas que ele tinha recebido, ele tinha no seu tesouro. Amém? Então, o que Jesus queria dizer é simplesmente isto: vocês receberam este tesouro, receberam a palavra, então vocês serão semelhantes a um dono de casa que tira do seu tesouro as virtudes boas, novas do velho pacto, as virtudes boas, novas do novo pacto, para alimentar a alma daquele que necessite. Amém? Então, Pedro e João disse: eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho. Paulo disse: isto eu tenho em mim. Então, nós queremos entender classicamente é de que hoje o maior cuidado de Jesus que ele teve é de que tudo aquilo que ele aprenderam, ele deveria ensinar. Porque se nós não ensinarmos aquilo que nós aprendermos, se nós não sairmos de quatro paredes, nós vamos morrer estagnados dentro das quatro paredes e vamos morrer estagnados dentro do nosso conhecimento. Um certo irmão me procurou, eu creio que foi em Angola, em 1992, ele disse: pastor, você poderia me dar uma bolsa de estudo, porque eu quero aprender mais, eu quero aprender mais, eu quero aprender mais para poder pregar. Eu disse: meu amado irmão, eu até poderia dar bolsa de estudo a você, se eu tivesse. Mas o problema não é você aprender mais, você já aprendeu. O que você precisa é extrair do seu conhecimento, extrair do seu coração, extrair do seu tesouro, extrair do seu armazém aquilo que você já aprendeu. O que você está fazendo é apenas catalogar, guardar, fechar o armário e deixar que o conhecimento apodreça dentro de você e você não vai para lugar nenhum. O que Jesus queria dizer é isso: o irmão, o amigo que estava ouvindo aquela parábola, que era chamada escribas, escriba era o mestre doutor da lei, estava na responsabilidade sine qua non de ensinar à nação aquilo que tinham aprendido. Aleluia! Claro que agora ele poderia, irmãos, ouvir o sermão, ouvir a parábola, ouvir a graça de Deus. Não há nada tesouro na terra que possa substituir. Temos dado de graça. Por isso que ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide. Aleluia! Quando nós não saímos, quando nós não abrimos nosso tesouro, quando nós não extraímos as verdades do tesouro, eu lhe confesso uma verdade. Quanto mais você dá, mais você recebe. Não é quanto mais você recebe, é a maior ilusão do crente. Eu vou estudar mais, eu vou fazer mais uma pós-graduação, eu vou fazer um doutorado. Você está fadado a morrer no seu conhecimento, porque se você não tiver um extravasouro, ou seja, quando você coloca água numa grande vasilha ou num grande receptário, então a água vai subindo, mas para que a água não entorne por cima, então mais ou menos 2 polegadas, você coloca um tubo e a água vai descendo para outro lugar. Ou seja, a água não se perde e chama-se extravadouro ou ventilação de uma caixa d'água no receptário. Amém? Então o que Jesus quis dizer com isso? Vocês já receberam, vocês já aprenderam, em vocês estão depositados todo o tesouro do conhecimento e da graça do velho pacto e do novo pacto. Agora arranque deste tesouro as verdades que vocês devam pregar, ensinar e contribuir por aqueles que precisam serem abençoados. Quando nós não acontecemos isso, sabe o que acontece? É que nós começamos a definhar dentro da igreja, a defiar entre nós, e nós não temos razão de viver. Conselho pastoral, aleluia, ensine. Conselho pastoral, pregue. Conselho pastoral, dê graça àquilo que você tem. E quanto mais você ensinar, quanto mais você pregar, não se preocupe de dizer um dia: mas não tenho mais mensagem. Não, Senhor, não vai ter nunca o dia que você chega: hoje é quarta-feira, amanhã é sábado, pô, coitado, o pastor me escalou, mas eu não tenho mais mensagem. Não é verdade. Você tem de destampar esta sua, este armazém ou caixa d'água. Esta caixa d'água. Você está dizendo que não tem mais mensagem porque a sua caixa d'água está cheia e não tem mais onde para sair a água. Está me entendendo? A sua caixa d'água, o seu depósito tem tanto conhecimento, mas não tem para sair. Então tem de arrancar uns travadores para poder sair, ensinar, curar os enfermos, pregar, expulsar o demônio. E quanto mais você dá, mais você recebe. Louvado seja o nome de Jesus.
Quando diz amém. Então Jesus olha para os mestres da lei, os escribas. Entendeste isto? Olha, irmão, que pergunta. Quando Jesus faz uma pergunta daquela, é muita coragem do discípulo dizer, entendemos. Entendemos, entendeu? Muito bem, então vou assemelhar vocês são os pais de família. Vocês são pais de família, somos pais, tutores, líderes de nós mesmos, líder da nossa casa e líder da nossa igreja. Agora arranque do vosso depósito, da vossa, como é, irmã Braulia, da vossa dispensa e comece a dar. Não tenha medo, irmão Inácio, não vai faltar não. Não vai faltar não. Quanto mais você dá, quanto mais você ensina, quanto mais você abençoa, mais Deus tem para dar para cada um, para a glória do nome de Jesus. Houve casos na Bíblia, bem interessante, que eu pesquisei de propósito para a glória do nome de Jesus, que houve homens como foi Eliú, de que ele tinha tanto conhecimento para ajudar Jó, que ele disse, se não tiver um suspiro, eu vou explodir. Eu vou explodir. Leia, por favor, em nome de Jesus, Jó 32:19. Eliú recebeu a revelação de Deus para tentar ensinar a Jó, e não ensinou, só criticou. Eliú recebeu a graça do Senhor para repartir com Jó, e não repartiu, só criticou. Em um momento, ele descobriu que estava tão cheio que ele ia explodir se ele não tivesse de falar, louvado seja o nome do Senhor. Não acontece com algumas pessoas, se eu vou falar contigo, irmã, é para desabafar. Já aconteceu isso com vocês? Eu estou por aqui. Eu não estou falando da bênção, né? Das coisas por aí, né? Então eu estou por aqui. Se eu não falar, eu vou morrer do infarto. Então chega, Luísa, senta aqui perto de mim. Aí fala. Aí o depósito fica vazio. Oh, graças a Deus. Quando diz amém? Mosto, ele sabe mais que a gente. A cultura é dele. Ele coloca numa vasilha de couro ou de metal, de madeira. E o que acontece com a fermentação? Ele vai aumentando de volume, não é verdade, Pedro? Vai aumentando. Então, se não furar, não abrir, ele explode, estoura a vasilha. Aleluia. O seu odre está cheio, irmão. Você já fez esse tipo, você já fez escola dominical. Quantas escolas dominicais você já não assistiu na Betânia? Se você tiver 10 anos aqui, são 520 escolas dominical que você recebeu. Agora eu pergunto, quantos ensinamentos você já deu da escola dominical que você recebeu? Zero, nada. Significa que o seu depósito está cheio por aqui, irmão Inácio. Então começa a falar pela rua. Começa a falar pela rua. Você quer saber de uma coisa? Eu aprendi uma parábola assim, do pastor da Silva. Olha, ele diz que é assim, assado. Ele diz que é assim, assado. Ele diz que é assim, assado. E quando você começa a falar, o Espírito de Deus começa a corroborar contigo, fazendo com que você arranque daquelas coisas velhas aprendidas aqui na quarta-feira, coisas novas, que inclusive eu não sei, nem você sabe. Por quê? Porque você é um escriba que exercitou a retirar do teu tesouro a glória, o conhecimento, como Paulo disse, claramente isso. Ó bendita sabedoria, quem poderá alcançar o conhecimento da divindade? Quando diz amém, aleluia. Tá perdido, vai explodir, irmão. Se você botar o vinho, se você botar a palavra, se você botar a unção, se você botar o ensino, você botar o evangelho, neste teu, como chama-se do couro, neste odre teu, irmão, neste teu tesouro, se não abrir, vai explodir. E quem vai morrer é você, por incrível que pareça. Nós vamos morrer de excesso de alimentação, irmãos. Vamos morrer de excesso de alimentação. Começamos a inventar ideia, discutir, rediscutir. Não, Senhor, abre a tua boca, abre o teu coração e começa a arrancar desse tesouro novo e dá para o povo que está passando fome. Amém? Você vai ver gente raquítica por aí, você tem tanto e não dá nada. Aí você chega, não, ainda precisa aprender porque está sendo difícil. Difícil nada, você já aprendeu até demais. Amém? Então, se você colocar um vinho novo dentro do odre e fechar e não botar suspiro, pode ficar tranquilo que vai arrebentar, irmão Inácio, vai arrebentar tranquilo. Então, dizia isto, Eliú, ele disse, olha, estou aqui explodindo. Se eu não falar, eu vou explodir. Então, chegou pertinho do Jó e arrebentou com o Jó. O Jó quase morre de tanta pregação, de tanto ensino, de tanta exortação que Eliú trouxe para ele da parte de Deus. Como pode dizer amém? Mas teve outro jovem, Jeremias. Jeremias, ele tanto ser xingado, irmão, isso acontece com todo pregador, ou todo, pelo menos, pastor de igreja.
Quanto mais o pastor pensa no melhor, mais a ovelha pensa que ele está pensando no pior. É ou não é ironia? Tanto quanto o pastor pensa no melhor para as ovelhas, a ovelha sempre está pensando que o pastor está pensando no pior para ele. Isto é uma anomalia de ovelha. Isso não é defeito, não. Ele pensa que novamente está me exortando. Irmão, pelo amor de Deus, eu não estou te exortando, estou dando alimento para poder você sair e pregar o evangelho. Então Jeremias chegou numa posição, irmã Inácio, que disse, não prego mais. Não ensino mais. Não sou usado mais em profecia. Vá para o inferno na nação de Israel. Digo eu, não foi ele, né? Mas acontece que Jeremias de manhã recebia poder. Meio-dia da oração das 9 recebia graça. Na oração das 3 recebia unção. Na oração da quarta vigília, ele estava enchendo. E não queria falar. E não queria pregar. Não queria de maneira alguma. Jesus disse, o Espírito disse, fala e não te cala. Abre a tua boca, que eu te darei. Aleluia. Lembra que o discípulo tiver essa dificuldade? Disse, não se preocupe, abre a sua boca e eu colocarei a palavra na tua boca em nome de Jesus. O que é que Jeremias disse? Leia, por favor, Jeremias 29. Foi pior do que Eliú. Eliú, pelo menos, começou a sair pelo suspiro. Já viu parar da depressão? Aconteceu com Eliú, mas aí é pior ainda. Jeremias 20 e versículo 9. Ele deixou de pregar, ele deixou de profetizar, ele deixou de ensinar, mas Deus não deixou de alimentá-lo. Está me entendendo agora? Você vem na quarta-feira, é alimentado. Você lê a Bíblia em casa, é alimentado. Você ouve um hino santo, composto por crente santo, você é alimentado. E você tem de tirar deste armazém, na verdade, as coisas boas, seja do Velho Testamento, seja do Novo Testamento, para poder salvar as almas. O que é que Jeremias disse? Depois de tanto insulto, depois de tanta perseguição, depois de tanto sofrimento, eu não vou falar mais dele, eu não vou mais lembrar dele, eu não vou mais profetizar, eu não vou mais trabalhar, eu vou comer debaixo da jaqueira e acabou. Veja o que aconteceu com Jeremias. Encerrado nos meus ossos, estou fadigado de sofrer e não posso mais. Então nós estamos sofrendo é porque é de escassez, não. Muitos crentes estão sofrendo, ficando magros, secos, turricados. Não é por falta de graça, não. É por excesso de graça, mas é que o ventre, o suspiro, não está aberto. Abre o suspiro. Quando você abrir o suspiro, pá! Aí sai, irmão, que você pode ver o que é que sai de dentro de você. Não fique com medo de sair, não vai sair palavra feia, nem palavra horrorosa, não. Quem fala na palavra, quem está cheio de Deus, só sai coisa boa para a glória do nome do Senhor. Só sai conselhos que edificam. Então, quando ele disse, agora sim, chegou, assim diz Jeová, eu acrescentaria, vagabundo rei de Judá, Deus vai fazer assim na tua vida. Ele sentiu-se realizado. A coisa mais linda é pregar o evangelho, sabe? E termino na nossa exposição rápida, Davi, Salmo 45, versículo 1. Se nós não instalarmos urgentemente o vazador em nossas vidas, na vida da nossa família e na vida da nossa sacra igreja, implodiremos. Começaremos a inventar ideias, discutir um com o outro, ter raiva um com o outro, ter inveja um com o outro e não gostar da comida que o outro gosta. Já viu criança brigando como fosse criança? Porque não tem o extravador. Tem de colocar, tem de pregar, tem de ensinar em nome de Jesus. Leia, por favor, Salmo 45, versículo 1. Se você ver os Salmos, basta olhar Salmo 119, irmão, basta olhar Salmo 23. Ou seja, a graça que Deus compartilhou, a unção que Deus compartilhou, a unção que Deus colocou em Davi, a glória, o louvor que Deus colocou em Davi, as músicas maravilhosas que Deus colocou em Davi. Ele diz, caramba, eu tenho de ensinar. O que é que significa, irmão Pedro? Meu coração ferve com palavras boas. O que é que significa isso, irmão Pedro? O que é que ele dizer com isso? A minha pena está pronta para escrever. Se fosse hoje, numa época moderna, o meu computador está pronto para escrever. Se fosse no tempo antigo, eu estou debaixo da jaqueira com a palavra pronto para pregar o primeiro que acontecer aqui. Aleluia! Se fosse noutra época, eu espero que apareça um testemunho de Jeová, um adventista ou um mormon, que raio que esparta, porque eu estou pronto para poder ensinar a palavra a ele em nome de Jesus.
Por quê? Porque nós temos um tesouro em vaso de barro, aleluia, para que a excelência seja de Deus, não de nós. O que significa isso, irmão Pedro? Me explique você, catedraticamente. O meu coração ferve. Isto é uma expressão bonita, literária, semântica. O meu coração está boiling over. Está ansioso para pregar. Aleluia. Está ansioso para cantar. Lembra que quando aqui algumas vezes acontece uma desgraça que eu não sei. Eu digo, irmão, vamos dar um testemunho. Aí o irmão não sabe nem da Bíblia. Não é verdade? Não são todos, não. Então fique tranquilo que é alguns somente. Aí eu digo, vamos ouvir uma saudação pelo irmão, o exemplo, né, irmão? Eu digo, vamos ouvir uma saudação pelo irmão, em nome de Jesus. Aí ele olha para outro aqui, cadê a minha Bíblia? Me presta a tua Bíblia. Abre a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e vai. Bom, isso é um anúncio. E vai. Aí, como ele não acerta mais, ele faz assim como os tradicionais. Abre aqui e coloca o dedo. Aí diz, aí ler a palavra. Irmão, é um crime, irmão. Aleluia. Aleluia. Mas quando a pessoa está com o mosto, quando a pessoa está com a palavra, quando o celeiro dele está cheio, quando o tesouro dele está cheio, ele disse, Jesus, arranca do teu tesouro, homem. Arranca do teu conhecimento, arranca do que eu te ensinei, coisas boas das coisas velhas e novas, coisas boas das coisas novas e velhas, para a glória do nome de Jesus. O que é que quer dizer, irmão Pedro? O meu coração ferve com palavras, que semântica bonita, não é? Está fervendo bolho. É uma turbina, não é verdade? Quando o pastor diz assim, vamos ouvir uma saudação pelo irmão em nome de Jesus, ele já segura na Bíblia pensando que é ele. Ele já está tão pronto que ele já pega na Bíblia, aí ele diz, não é ele, não é aquele ali, não é verdade? Que pena, vai chegar a minha vez. E quando chega, ele vem com a Bíblia marchando, marchando para aquele bom país. Quando chega, a paz do Senhor, irmão. Na Bíblia está escrito, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aprendemos pelo menos 3 coisas aqui. Uma dádiva. Amém? Uma dádiva entregue, um amor manifestado e uma justificação para o meu coração. E quando ele começa, a unção cai nele em nome de Jesus. E diz, oi caramba! Oi caramba! Eu tenho visto mensagem aqui na Betânia, que eu digo, olha, pastorzinho por aí, irmão, eles estão lambendo o chão e não conseguem ter. Sabe por quê? Porque o nosso tesouro, o nosso celeiro, a nosso odre está cheio, mas não podemos deixar ele fechado. Abra. E não é só aqui não. Não, se o pastor me der a palavra, eu prego. Mas não pode pregar. Na rua, prega na rua, meu irmão, prega na rua. Dá um som do santo mesmo naquela hora. Dá uma crise de manifestação, não é verdade? E começa a pregar. Eu digo, olha, hoje é o último dia que a polícia vai me levar mesmo, de qualquer maneira vão me deportar. Hoje é o último dia. Chega na esquina da 45 e começa a pregar evangelho. Aí chega a polícia, graças a Deus, você quer me deportar? Não, eu cheguei aqui para te proteger, para que você pregue muito mais ainda. Ou diz amém, aleluia. Aleluia. Sabe por quê? Porque o Eclesiastes, Salomão, Eclesiastes 12, 6 e 7. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e possa dizer, não tenho neles contentamento. Mas há um versículo muito delicado aí, no versículo 6 e 7, que eu quero que eu leia. Lembra-te do teu Criador, lembra-te do ministério, lembra-te da unção, lembra-te da graça que eu tenho dado a ti. Coloca um suspiro vertedouro neste teu reservatório e prega a palavra. Todo escriba, adestrado, capaz, tira do seu tesouro coisas boas do velho e coisas boas do novo. E disse outra palavra, obra está feita. E quando ele desceu para Nazaré, o povo acompanhava Jesus. Não somente acompanhava, mas já estava acompanhando e dizendo para os vizinhos tudo aquilo que eles tinham aprendido. Amém? Era Jesus caminhando de
Cafarnaum para Nazaré, é uma viagem mais ou menos, que eu diria, a pé, umas 3 horas, 4 horas a pé. Mas e a multidão que não deixava Jesus? Estava fumegando, estava evaporando, estava na unção. E aonde passava, nos botecos, na vizinhança, na escola, olha, ele me ensinou isso. O outro dizia, olha, ele ensinou essa... Nunca ouvimos falar como este homem. Ele está para aí. Quando chegou em Nazaré, disse, não é possível. Não é este. Aleluia. Todos os nazarenos em pó naquela praça perguntaram à multidão, não é este o filho de José? Aleluia! Não é este o carpinteiro? Ele não foi à escola conosco? Ele não vai à sinagoga conosco? Que sabedoria é esta que este homem tem? Verdadeiramente Deus visitou o seu povo, porque homem nenhum falou assim como ele tem falado. Aleluia! Não está aqui a sua mãe, por acaso? Não está seus irmãos? E Jesus olhou para trás. Yes! A multidão pronta para anunciar o evangelho, para pregar, tirar do tesouro que estava quase explodindo, né? Para poder ensinar em nome de Jesus. Se nós fizermos isso, somos esse pai de família. Entenda, por favor, irmãos, a maior honra de um homem é ser pai de família. Escute, por favor. A maior honra que o homem tem não é ser presidente da república, não é ser um diretor de um departamento americano, não é ser presidente de uma empresa estatal. A maior honra de um homem, male, é ser pai de família. Amém? Ele casa com a sua esposa é a sua secretária adjunta, que a Bíblia diz. A esposa não é nada mais que nada menos que a secretária adjunta. Onde está a caneta? Está aqui, meu filho. Onde está o cheque? Está aqui, meu filho. Onde está a... Está aqui, meu filho. Onde está? Até aquilo que você esqueceu, a secretária lembra. Amém? Mas hoje, na cultura secular, ninguém quer saber disso. Não vamos entrar na estação, porque não é o caso. Ser pai de família, irmão, número 1, é saber que antes de você dormir, eu não sei se Inácio faz isso. Se não fizer, aprenda com o pastor Eunice. Eu sei que você faz. Antes que a Vitória durma, antes que o Tiago durma, você dá uma subidinha lá em cima, sem fazer barulho, né? Assim. Chega no caminho da Vitória. Na caminho do Tiago. Desce e deita lá com a mamãe. Amém? Ou seja, o pai é o sacerdote abençoador dos filhos, porque é isso que Deus disse, pai. Todo dono de família, todo pai de família físico, ou pai da nossa família, ou da igreja, ou na liderança que Deus tenha colocado, nós temos assunto para poder abençoar. Se tu, pois, uma bênção. Então, solteiros, por favor, encalhados, Ricardo, casa, homem, para poder começar a dar. O que é que esse homem está fazendo com o dinheiro que ele tem? Me diga, irmão. E quem gosta de falar dele é nosso irmão Matias, nosso gordinho. O que é que esse homem está fazendo com o dinheiro, irmão? Vai morrer? Vai ficar tudo no Bank of America. Mas se ele tivesse já casado, tinha, por exemplo, 8 filhos, e cada filha tinha de comprar uma roupa nova, sapato novo, bicicleta nova, escola nova. Aí é que é o homem que tem que ser o homem. Não é verdade? Todos gosta. Isso é a ironia do destino. Por incrível que pareça, o homem gosta dessa desgraça. O homem gosta de ser homem. Verdade ou não é verdade, irmão? Quem é o homem da casa? É este aí, esse careca por aí. Aí ele fica todo proud, né? Todo orgulhoso. Eu sou homem da casa. Oh, mas caramba! Quem é o teu pai? É este aí. É baixinho, mas não cruza na frente dele, que ele é um tronco. Quem? Meu pai, Hector? Vai cruzar na frente dele. Sente-se bem, não é? Então, é uma lição daqueles homens que não querem assumir a posição de homem, né? Então, assume. Em nome de Jesus. Todo pai de família sabe tirar do seu tesouro, sabe ensinar os filhos, ensinar a família, ensinar na igreja, ensinar onde? Para a glória do nome de Jesus.
Leia, por favor, já lemos 6 e 7 de Eclesiastes, não, 12, 6 e 7, terminamos aqui. Deus ricamente abençoe os irmãos. Instale um vazadouro na sua despensa e o Espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, lembra-te do teu Criador antes que esta desgraça aconteça. Eu sempre aconselho que nós devemos trabalhar, somos jovens, irmãos. Somos jovens, irmãos. Somos jovens. Toda a nossa igreja é uma igreja nova, não é verdade? Trabalhe, invista. Trabalhe, invista. Porque quando você chegar na minha idade, que não estou velho, estou mais ou menos no caminho da irmã Nalva, um pouquinho mais na frente, né, irmã Nalva? Estou um pouquinho adiantado mais na frente. Quando chega mais na frente, aí começa a aparecer a dor na coluna, dor na orelha, até a orelha dói, não é verdade? E dor no cabelo, até o cabelo dói, Inácio. Quando você chegar mais velho, vai sentir dor no cabelo. Diz, caramba, o pastor falou esta blasfêmia, não é que eu estou com dor no cabelo, está doendo o cabelo. Então não deixa chegar isso, irmão. Não deixa, trabalhe agora. Porque agora, como eu digo sempre, é uma jovem que está à minha direita. Para que você dorme tanto, minha filha? Você pode dormir só 4 horas. Para que dormir 8 horas? Eu disse para ela, não é verdade? Basta dormir 4 horas, porque jovem renova-se rápido, irmão. Velho que se passar uma noite em escuro, leva uma semana para recuperar. Diga a irmã Ruth, quando passa aqui a noite de Natal, de Ano Novo, pronto, eu penso que ela já morreu. Morreu. Pronto, vou chamar o 911 e mando enterrar a mulher que ela morreu. Não, está recuperando. Sangue de... Até o Robert gostou. Quando diz, aleluia, que Deus abençoe os irmãos. O que é que Jesus queria dizer isso? Acabei, ensinei, dei todo o recado. E Paulo não falou a mesma coisa, isso? Não, nunca vos deixei de repartir todo o conselho de Deus. Está aí. Agora saiam para pregar a palavra, porque eu quero ver o obreiro da igreja Betânia. Eu quero ver. Eu quero ter notícia. Oh, sabe onde está? Plantal, está lá, está trabalhando, irmão. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, porque o reino de Deus não está à bancarrota. Deus tem esses exércitos, tem esses escribas. Todos nós somos esses escribas que temos o nosso tesouro, tanto verdade, bonitas, nova, transcendente do Velho Testamentário como do Novo Testamentário, à nossa disposição. Jesus diz, portanto, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura.